Seja muito bem-vindo a esta quarta-feira que é o nosso Conexão ND e a gente sempre, claro, traz algum assunto que faça parte da sua vida, do seu cotidiano, do seu dia a dia, seu e da sua família também, né? E tem aquele problema que muitas vezes a gente pensa, poxa, será que comer muito açúcar realmente pode causar doenças graves? E a gente gosta, né, de comer aquele pão de manhã cedo, às vezes aquele pão doce, aquele achocolatado, o bolo, principalmente em festa de criança, e tem gente que adora isso. Só que aí surge aquela preocupação que depois dos 40, 50 anos a gente começa a ter alguns probleminhas, né? E se acumular muito açúcar no sangue, será que eu posso ter diabetes? Somente ali, tipo 2, que é mais comum aqui no Brasil, né? 7% da população brasileira sofre de diabetes. E aí a gente pergunta para você, você está se cuidando? Está fazendo exames periódicos para saber se você pode vir a ter diabetes ou não? Então, o nosso tema de hoje é diabetes, até porque agora domingo é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes, Novembro Azul também, né? Então, a gente quer chamar a sua atenção para você cuidar um pouquinho da sua saúde. A gente convidou aqui a especialista no assunto, doutora Tanise Balvede Damas, que é endocrinologista, está falando com a gente agora de Joinville. Tudo bem, doutora Tanise? Boa noite para você. Boa noite, tudo bem? Tudo Obrigada certo. pelo convite. Eu que agradeço, obrigado também por fazer parte aqui do nosso Conexão de hoje. E eu já primeiro começo perguntando, porque a gente até estava conversando agora há pouco antes de a gente entrar no ar, dessa dúvida, né? Quer dizer que todo mundo que come açúcar, ou que come muito açúcar, gosta de comer bolo, doce, docinho, refrigerante, etc. Essa pessoa necessariamente vai ter diabetes ou não? Então, a gente estava conversando, essa correlação nem sempre é tão exata assim, porque existem vários fatores. O diabetes é uma doença multifatorial e ela está envolvida com genética, né, com questões familiares, com sedentarismo, com excesso de peso, principalmente excesso de peso que acumula no abdômen. Então, se esse excesso de peso veio por comer doce ou por comer gordura, não quer dizer. O importante é que se tem acúmulo de gordura visceral, a gordura que está ali no abdômen, no meio dos órgãos, isso é um fator de risco para ter diabetes, independente de se essa gordura veio a partir de doce ou a partir de gordura. Então, a pessoa pode até... Tem gente que diz, mas como que eu tenho diabetes se eu nem comia doce? Porque tem os outros fatores de risco. E aí, tendo diabetes, ela vai ter que cuidar, não vai poder comer doces em excesso. E tem, por outro lado, tem gente que às vezes consome doçuras e não evolui com diabetes. Por quê? Porque ela tem outros fatores protetores, né? Então, não é uma relação tão linear que come doce vai ter diabetes. Tem outros fatores envolvidos. Fazendo algum exame, por exemplo, com médico, sempre anual, né, aqueles check-ups, dá para saber se, poxa, eu estou comendo bastante doce e tal, vou fazer um exame para ver se tem muito sangue, muito açúcar no meu sangue. Dá para prever se eu vou ter, se eu sou predisposto a ter diabetes ou não? Sim, sim, exatamente. Fazendo os exames a partir dos 40 anos, é recomendado fazer pelo menos uma vez por ano o exame de sangue em jejum, e ele vai dar uma ideia. Existe uma classificação que a gente fala que é o pré-diabetes, quando a glicemia de jejum, o açúcar no sangue em jejum, ele já vem um pouquinho alterado, não chega ainda a estar em nível de diabetes, mas já está um pouquinho alterado, já predispondo a evoluir com diabetes. Então, esses níveis, quando estão entre 100 e 125, é uma glicemia de jejum alterada. De 126 para cima, daí já faz parte do diagnóstico do diabetes. Entendi. Vamos explicar para quem está em casa e às vezes não sabe, né? Qual é o grande problema? Por que surge a diabetes? O que é, na verdade, a diabetes? Aliás, a gente fala a diabetes ou o diabetes? Ou é tudo igual? Dá para fazer, dá para falar os dois? Hoje já me perguntaram isso também. Na área médica, a gente costuma chamar o diabetes. O diabetes. O diagnóstico de diabetes, a gente usa o. Entendi. Mas... O que é esse diabetes, hein? Então, o diabetes é uma doença que é caracterizada por, o termo médico seria hiperglicemia. O que é isso? É o açúcar alto no sangue. É o que caracteriza essa doença. Sim. E por que esse açúcar fica alto no sangue? Então, existem vários mecanismos envolvidos, vários hormônios, mas o principal deles é a insulina. Ou a insulina ela não está agindo direito, a pessoa produz insulina, mas ela não está agindo direito, ou a pessoa não está mais produzindo insulina. Então, esse é o principal, é a glicose alta no sangue e a insulina ou não está agindo ou não está sendo produzida. Entendi. Além de outros fatores que existem, né, também.
Eu estava vendo outro dia uma arte, até para essa nossa entrevista aqui, estava vendo pela internet ali, que tem, na internet você vê de tudo, né? Então você explica tudo. E aí eu comecei a ver um pouquinho sobre essa questão da insulina com a diabetes, com o açúcar. Então, assim, a insulina seria uma chavezinha que pega o açúcar, transforma em energia, para a gente poder ter vitalidade e tal, porque a gente precisa, né? Ter o açúcar e tal, porque ele produz energia. Agora, se vem muito açúcar em excesso, se tem demais ali no sangue, essa insulina não consegue captar todo esse açúcar para produzir energia. E aí acaba sobrando açúcar no sangue. É isso? É, mais ou menos isso. Esse açúcar, ele para produzir energia, ele tem que entrar na célula. E a Aham. insulina ela é a chavezinha, ela é o transportador, ele é o caminhãozinho ali que leva a insulina para entrar na célula. Então, claro que se a pessoa consumir açúcar demais, ela vai ter que produzir mais insulina. E aí isso começa a ter essa questão de resistência à insulina. Ela vai comendo mais, produzindo insulina demais, e chega uma hora que ela produz tanta insulina e que no começo do diagnóstico pode até ter hipoglicemia por causa do excesso de insulina que produz. Então acontece um desbalanço dos hormônios. E aí a insulina em excesso também dá problemas, também é ruim, é prejudicial para a pessoa. A hiperinsulinemia também é prejudicial. E como é que a gente faz essa comparação ou a diferenciação entre diabetes tipo 1 e tipo 2? Qual é a diferença dos dois? Sim. Então, o tipo 2 é o mais comum, é responsável por mais de 90% dos diagnósticos. Uma vez era chamado de diabetes do adulto ou de diabetes não insulino dependente, mas o termo correto hoje é diabetes mellitus tipo 2. É o mais comum, geralmente em adultos acima dos 40 anos, mas hoje em dia, como existe obesidade infantil, às vezes aparece até em crianças. Geralmente tem uma história familiar, tem alguma genética envolvida, tem muito a ver com estilo de vida, com sedentarismo, com obesidade, e geralmente faz parte da síndrome metabólica. O que é síndrome? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, um conjunto de doenças. Então, geralmente vem com outras doenças junto, com a hipertensão, com dislipidemia, com obesidade. São doenças que costumam acompanhar o diabetes tipo 2. Existem alguns fatores de risco também interessantes que são para as mulheres. Quando a mulher tem síndrome de ovário policístico, ou teve diabetes gestacional, ou ganhou bebê que nasceu com mais de 4 quilos, são fatores de risco para evoluir com diabetes, principalmente tipo 2. Olha só. Já o diabetes tipo 1 é mais comum em crianças e adolescentes, mas também pode acontecer em qualquer idade. No tipo 1, acontece uma falência do pâncreas. O pâncreas deixa de produzir insulina. E nem sempre tem uma história genética. Ele aparece, e independe do estilo de vida. Tem dois tipos do tipo 1. Tem o tipo 1A e 1B. 1A é autoimune, quando o corpo está produzindo anticorpos contra o próprio corpo, contra o pâncreas. E o corpo está se autodestruindo o pâncreas e está deixando de produzir insulina. E tem o 1B, que é idiopático. Ele surge e não se sabe por quê. Nos casos de tipo 1, é uma clínica mais exacerbada, surgem sinais e sintomas mais visível. O paciente vem com emagrecimento, urinando muito, muita sede e precisa de insulina já de início, senão ele corre até risco de evoluir com coma, com óbito, se não usar insulina. Caramba! Então, provavelmente, a pessoa já nasce predisposta a ter o tipo 1 do diabetes, é isso? É hereditário? Não, o que é mais hereditário é o tipo 2. É O mesmo? tipo 1 até existem casos de irmãos ou de pai e filho que tem, mas não é tanto a questão genética. Ele surge e não se sabe exatamente o porquê. Às vezes pode ser desencadeado por uma infecção viral, às vezes por um estresse ou até um trauma psicológico. Não tem muito como prever. E quando ele aparece, é porque ele apareceu mais ou menos naquele momento. Não quer, apareceu com 10 anos, é porque apareceu ali. Não quer dizer que nasceu e só descobriu com 10 anos. Não, ele apareceu ali. A pessoa não fica vivendo muito tempo com diabetes tipo 1 se não tratar, ela precisa da insulina. A insulina, se fala que a insulina é vida. Sem insulina a gente não sobrevive, a gente precisa ter insulina. Puxa, que coisa. E é um hormônio, no caso, que o nosso corpo produz, né? O nosso naturalmente. corpo produz. Para quem não tem diabetes, pode consumir açúcar que vai ganhar peso, mas o seu corpo dá conta do recado, não vai deixar esse açúcar subir no sangue. Olha Já só. para quem tem diabetes, precisa regularizar isso, porque senão esse açúcar vai acumulando tudo no sangue
e vai levando às complicações crônicas. Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Você estava dizendo que é possível a gente prever se vai ter diabetes, fazendo exame, é um exame de sangue daquele normal, né? Então quer dizer que eu posso antever se na minha vida eu vou ser diabético ou não, para saber se eu posso comer bastante doce ou não. Tipo, eu posso estar liberado no doce, posso comer à vontade, se eu não tenho, por exemplo, ninguém na família que tenha tido ou que tenha também a diabetes. Por exemplo, meu avô teve e minha mãe está com pré-diabetes. Significa que eu posso ter? Sim. Então, pode ter, mas não é uma coisa tão matemática. Eu não tenho como Tá. dizer assim, ah, daqui a 5 anos você vai ter, daqui a 10 anos você vai ter. Não tem essa fórmula matemática. Uhum. Mas quanto mais fatores de risco tiver, maior é o risco de evoluir com diabetes. Sim. E quanto mais fatores de proteção, mais você consegue retardar esse diabetes, postergar. Então, Então, ter uma história familiar não é uma sentença de que vai ter diabetes. certo. Ter uma história familiar significa que você tem um fator de risco. E aí Entendi. a gente vai somando, tem mais de 40 anos, tem uma história familiar, é uma mulher que teve diabetes gestacional e está Uhum. acima do peso, opa, tem vários fatores de risco. E aí Sim, faz uma glicemia de jejum em nível de pré-diabetes, está quase chegando num sim. diabetes. Mas você Mas falou que tem. enquanto ainda está em pré-diabetes, ainda tem como reverter, ainda tem como normalizar. Tá. Agora, depois de feito o diagnóstico de diabetes, a gente não fala em cura. Feito o diagnóstico de diabetes, você é uma pessoa com diabetes. E aí vai ter que Então, é tratar o resto da melhor vida. agir antes de chegar lá, enquanto ainda Claro, está na fase do pré. entendi. Ah, no pré ainda dá para curar. Ainda dá para reverter. E Ah, aí, que entendi. mecanismos a gente vai atuar? A gente não tem como mudar a idade nem mudar a genética, mas a Sim. gente pode mudar o estilo de vida, a gente pode fazer atividade física, a gente Ah, pode fazer entendi. o controle de peso. Era isso que eu queria saber, porque tem esses fatores protetivos, né? E isso Tem, inclui alimentação e exercícios físicos. sim, Hum. sim. Uma alimentação saudável, com bastante água, frutas e verduras. Evitar essas dietas da moda, né? As dietas da moda que faz por um tempo e depois para. O ideal é mudar o estilo de vida e ter uma dieta que seja sustentável, que você consiga se manter naquele hábito saudável. O que mais se Uhum. recomenda é a dieta mediterrânea, que é o estilo de vida da dieta mediterrânea que está associado com prevenção de doenças cardiovasculares. Então, inclui verduras e legumes, peixes, o azeite de oliva, que é uma gordura boa, é uma gordura vegetal boa, desde que Uhum. não frite nele, né? O azeite Uhum. de oliva virgem, in natura, nozes, castanhas, né? E bastante água e fazer atividade física. Essa é uma alimentação saudável. Fazer Sim. atividade física é bem importante também, né? Que vai ajudar. A massa muscular é importante para melhorar a questão da ação da insulina. Por isso que a gente Hum. vê, às vezes, pacientes pós-Covid que desencadeiam diabetes ou tinham diabetes e pioram diabetes. Por quê? Porque quando passa por uma internação, acaba perdendo massa muscular. É um emagrecimento por doença. E aí a massa muscular não está ali para captar a glicose. E aí a glicose acaba subindo no Hum. sangue. Então é importante ter atividade física e fortalecer a massa muscular. Depois dos 30 anos, a gente não tem que ficar focando só no peso, na balança, qual é o peso que eu quero ter. Esse peso tem que ser um peso saudável, com massa muscular, com uma boa distribuição de gordura, né, de massa gorda e de massa magra. Uhum. Porque não Entendi. é só o número em si. Por isso que a gente fala, existem os falsos magros, tem um peso normal na balança, mas é só gordura, daí também não resolve. Também não resolve, entendi. Agora, olha só, uma curiosidade. Fala-se muito, e eu ouvi também, vi pela internet, né, que você pode comer 3 porções de frutas, tal. Mas aí vem aquela pergunta também, já perguntaram uma vez, mas as frutas também não têm bastante açúcar? E para quem Sim, tem diabetes não tem que evitar? Como é que é isso? sim, as frutas, elas contêm frutose, que acaba aumentando o açúcar no sangue. É um tipo de um açúcar que aumenta a glicemia. Mas elas são saudáveis, elas contêm vitaminas, nutrientes, contêm minerais, fibras, devem ser inseridas na alimentação. A gente deve comer fruta todo dia, sim. Uhum. A recomendação é de até 5 porções de frutas por dia, pode ser uma porção em cada refeição. Aí, o que é uma porção de fruta? É o que cabe na palma da mão. Então, para ter Hum. essa noção, né? Eu não vou estar medindo quantos gramas de fruta eu estou comendo, mas é o que cabe na palma da mão.
Ah, eu quero comer uma maçã. Se é uma maçã pequena, pode comer uma maçã inteira. Se é uma maçã muito grande, comer só metade. E assim vai. Aí pode comer qualquer fruta. Não tem nenhuma fruta proibida para o paciente com diabetes. Ele pode comer melancia, mas é só uma fatia pequena. Pode comer uva, mas é só uns 6, 8 baguinhos de uva. Não pode comer um cacho enorme de uma vez só. Porque senão você vai sobrecarregar. Isso, a manga é outra coisa que perguntam sempre, mas manga daí tem que ser só um pedacinho, não pode ser uma manga inteira, né? O Entendi. limão já é uma fruta que já é mais isenta, assim, mais tranquila, mas pode consumir mais tranquilo. Mas outras frutas é só uma porçãozinha. Ah, mas quero comer uma salada de fruta, misturar várias frutas. Aí tudo bem, daí faz uma porção, que caiba na palma da mão de uma porção de salada de fruta. Entendi. Olha só. Agora, vale colocar leite condensado, creme de leite em cima em cima dessa salada de fruta? Não. Procurar incrementar com outros elementos que sejam saudáveis e que não alterem o diabetes. Canela, por exemplo, dá para colocar lá um pouquinho de canela, aveia também, né? entendi. E evitar coisas calóricas e o leite condensado nem pensar. Não, aí é um recado para muita gente que faz isso, hein? Tá certo. Agora, olha só, a gente fala muito também de não só o açúcar, mas a gordura, né? Que tem que começar a cuidar também da gordura. Por exemplo, quem gosta muito de comer massa, comer, por exemplo, lasanhas, muito queijo, com muito, né, muito molho e tal. Como é que é? Como é que você tem que balancear também esse tipo de alimento? Sim. Pode consumir, mas sempre cuidando. Consumir só uma porção, né? Também uma porção. Então, como que a gente deve montar o prato? O prato do paciente com diabetes deve ser o prato de todo mundo, na verdade. O que seria um prato saudável de refeição, assim, no almoço, no jantar? A gente até desenha o prato, divide o prato em dois, metade do prato só das saladas verdes, bem colorido, legumes e verduras, essa é metade do prato. E a outra metade vai dividir ela em dois, então metade da metade, vai ficar um quarto e um quarto. Um quarto do prato é carboidrato e o outro um quarto é proteína. E aí tem que ter mais ou menos uma noção do que é o carboidrato e o que é a proteína. Os carboidratos são arroz, massa, batata, farinha. Então vai ser um ou outro, não ficar misturando carboidratos. Escolhe só um e coloca só naquela porção. E o outro, um quarto, é a proteína. O que é a proteína? As carnes, qualquer carne, vermelha, branca, peixe e ovo. Ovo também é liberado, né? 2 ovos é um bife, corresponde a um bife, a um pedaço de carne. Aí fazer ele cozido, né? Cozido e não frito. Agora, olha só, então quer dizer que porque eu acho que eu faço tudo errado. Eu faço um quarto, eu faço um quarto de salada e o resto tudo de carboidrato e proteína. Então tá tudo errado, né? Eu boto só umas folhinhas de alface só para... saudável, né? Pois é. Aparentemente você está com peso saudável, mas não custa caprichar para evitar de ter outras complicações, né? Tá certo. Agora, ele estava falando da lasanha, então aí tem que pensar o que tem na lasanha. Tem a massa, então a massa é o carboidrato. E vai ser uma lasanha de quê? De frango, de carne, bolonhesa, então tem a carne junto. Sim. Então ali já tem o carboidrato e a proteína. Vai ser ali um pedaço de lasanha, vai ter carboidrato e proteína. Então não acrescenta outro carboidrato. Esse é o carboidrato e proteína. Vai acrescentar agora a salada nesse prato. Então pode consumir, mas com moderação. Agora, doutora, a gente falou bastante sobre alimentação, né, exercícios físicos agora também, mas a gente precisa falar um pouquinho agora do tratamento. Para quem já é diabético, ou tipo 1 ou tipo 2, né, a gente precisa falar um pouquinho do tratamento. O que é mais frequente, o que é melhor, como é que as pessoas podem fazer, né, principalmente quem está agora sabendo que é pré-diabético ou que pode ter realmente a diabetes. Mas a gente vai saber disso daqui a pouquinho, depois do intervalo, quando a gente vai continuar aqui o papo com a doutora Tanise, endocrinologista. A gente volta já já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND de hoje, falando sobre o Dia Mundial de Combate ao Diabetes, que é agora domingo que vem, dia 14 de novembro. E hoje a gente está aqui com a nossa convidada especial, que é a endocrinologista, doutora Tanise Damas, que está aqui com a gente, direto de Joinville, né? Você mora em Joinville, Tanise?
Se eu gosto? Você mora em Joinville? Moro em Joinville. E Morava em gosta também? Floripa antes. Deve gostar Morei também, então, né? Oi? Você deve gostar também, então. Eu gosto, adoro Floripa. Eu vim para Joinville a contragosto, que eu não queria sair de Floripa, mas agora eu não quero sair de Joinville. Opa, Adoro então tá tudo. bom. Agora, a gente estava no primeiro bloco falando bastante sobre alimentação, né? Sobre aquela questão de reter muito açúcar e tal, por causa do diabetes, do risco de diabetes. Agora, hoje, como é que está a situação no Brasil em relação ao mundo, por exemplo? O Brasil, dizem que a gente tem aí uma pandemia também de diabetes. É verdade isso? É verdade. Então, hoje em dia, o termo pandemia está sendo muito usado, porque a gente está vivendo a pandemia Covid-19, mas a gente fala em pandemia para outras doenças também, não só para doenças contagiosas, infecciosas. E o diabetes já é uma pandemia. A gente fala que é uma pandemia silenciosa, que ela vem já de anos e anos e vem aumentando. A incidência, a prevalência vem aumentando. Para ter uma ideia, em 1980 eram 4,7% das pessoas do mundo, dados da OMS e do IDF. E isso dobrou até 2015. Em 2014, 2015 já estava em 8%. Então, atualizando esses dados, eu até fui checar para ver se é isso mesmo, mas a gente já está em 11%. Então, agora em 2021, a gente está com um triplo da prevalência que a gente tinha em 1980. No Brasil, esses dados eles estão disponíveis no site da IDF, a Federação Internacional de Diabetes. Eles fazem um atlas que eles colocam os países do mundo e colocam em que colocação que está cada um, qual é a prevalência em cada país. E o Brasil está ali mudando de quinto para quarto país do mundo em prevalência em diabetes. E você acha... Pode falar, pode continuar. No Brasil, os dados agora mais atuais desse ano são de 16 milhões de brasileiros com diabetes, com idade entre 20 e 79 anos, brasileiros adultos com diabetes. E a maioria é o tipo 2? Maioria tipo 2. Isso corresponde a 11% da população do Brasil, da população adulta do Brasil, com diabetes tipo 2. E você acha tipo 2. E você acha que essa prevalência de diabetes aqui no Brasil se deve à má alimentação das pessoas, falta de exercício físico ou também a questão hereditária? Como é que você percebe isso? A questão de estar aumentando está envolvida mais com o estilo de vida, porque a hereditariedade não mudou. Né? Por que está aumentando? Não é que existe também a questão de que aumentou a sobrevivência das pessoas. Sim. Mas a questão principal é o estilo de vida, não só no Brasil, mas no mundo. O Brasil está seguindo o que a gente já viu alguns anos atrás começar nos Estados Unidos, uma pandemia de obesidade. E a pandemia de obesidade traz junto a pandemia do diabetes. Então, os fatores para estar aumentando a prevalência do diabetes, tem também a questão de melhoria no diagnóstico, tanto que eles colocam no Atlas do IDF que aumentou a prevalência também em países subdesenvolvidos da África, por causa que aumentou o diagnóstico. Mas não é só por isso, é por causa do estilo de vida. Então, aumento de diagnóstico, aumento de sobrevida, porque com o passar da idade vai aumentando o risco de diagnóstico de diabetes, a questão de sedentarismo, de obesidade. E a questão alimentar mais envolvida com diabetes não é nem o consumo de doce, mas sim o consumo de gorduras saturadas. Então, o consumo de alimentos industrializados, esses que já vêm com gordura processada, com gordura trans, com gordura vegetal hidrogenada, esses são bem prejudiciais para a saúde e estão relacionados com prevalência aumentada de diabetes. Entendi. Agora, assim, saindo da pré-diabetes, como a gente falou, que ainda na pré-diabetes tem como você sair dessa doença, tem como curar, é isso? Sim. Só vendo a questão da alimentação, tem que tomar remédio também na pré-diabetes? Depende, o médico pode indicar sim, em alguns casos pode ser usado. Vai depender de caso a caso. Quando existe também uma classificação dos tipos de pré-diabetes, é uma coisa mais recente, mas existem 5 subtipos de pré-diabetes que aí, conforme a gente classifica, tem uma tendência maior ou menor de evoluir para o diabetes tipo 2. Então, uma coisa é alguém que não tem nada, tem peso normal e parece uma glicemia de jejum alterada. Uma outra coisa é alguém que já tem um sobrepeso, já tem uma gordura no fígado, que é a esteatose hepática, já tem uma história familiar.
Então, que nem a gente falou, quanto mais fator de risco ali, vai aumentando o risco de evoluir para diabetes tipo 2. Sim. A questão de medicamentos para pré-diabetes vai depender do contexto, da avaliação médica individual, aí vai ser caso a caso. Mas existe um trabalho científico grande já de alguns anos atrás que se chama DPP, Diabetes Prevention, é a questão de prevenção do diabetes. Eles analisaram grupos de pessoas, um grupo que usou medicamento, outro grupo que fez mudança de estilo de vida e outro grupo placebo que não fez nada disso. Então, o que se viu que o que teve mais impacto, mais efeito em prevenir a evolução para diabetes tipo 2 foi a mudança de estilo de vida. Ela foi mais potente do que usar a medicação. Mas Olha o que só. é essa mudança de estilo de vida? É fazer atividade física pelo menos 150 minutos por semana. Então, pelo menos 3 vezes por semana. 3 vezes por semana, E aí, meia hora. meia hora, 3 vezes por semana, meia hora todo dia. Ah, tá. Então, teria que fazer essa atividade física regularmente, Uhum. fazer os cuidados com a alimentação. Isso tem mais impacto do que usar medicação. Mas na Entendi. prática, é difícil, é mais fácil tomar um remédio do que mudar o Imagino. estilo de vida. Eu conheço Mas algumas pessoas assim. Conheço algumas pessoas que estão na pré-diabetes e não conseguem fazer exercício físico, regular a alimentação, acaba tendo que tomar o remédio, né? Sim, então, às vezes agora, tomar o remédio também não exclui que tenha que mudar o estilo de vida. Então, às Sim. vezes a gente vai falar para mudar o estilo de vida e vai usar a medicação junto, porque existem algumas medicações interessantes que ajudam a prevenir o diabetes, mas é caso a caso, Uhum. Agora, Mas independente da fase do tratamento, a gente sempre vai focar e bater na tecla de mudar o estilo de vida, porque ela certo. sempre cabe, sempre é necessária. Agora, doutora, saindo da pré-diabetes, a pessoa recebeu o diagnóstico que está com diabetes, vamos supor, tipo 2, que é a mais comum, né? 90% aí das pessoas do Brasil tem essa. Qual é o primeiro passo? Por exemplo, o que o médico vai falar para esse doente, para essa pessoa, e o que a pessoa precisa começar a fazer para poder tratar e viver com qualidade de vida, né? Porque essa que é a ideia. Sim. O primeiro passo da pessoa é procurar o médico, pode ser o clínico, pode ser o médico da atenção básica, nem todos vão ser tratados pelo endocrinologista, Certo. principalmente pensando em saúde pública. Uhum. E o clínico, ele sabe tratar o diabetes, a gente costuma fazer treinamentos com os clínicos, então procurar o seu médico, o seu clínico, o seu ginecologista, o seu médico de confiança, e ver se tem mesmo um diagnóstico de diabetes. Aí vem a questão de negação. É a primeira fase que acontece em qualquer doença. A pessoa pensa assim, não, esse exame está errado, isso é porque eu comi no fim de semana. Então, claro que esse diagnóstico vai ter que ser confirmado, ele vai ter que repetir esse exame. Repetindo e confirmando, ele vai precisar de um tratamento. Hoje em dia, todas as diretrizes mundiais falam que, feito o diagnóstico de diabetes, já precisa de tratamento medicamentoso, que é com algum remédio via oral ou injetável, ou com a insulina, dependendo de cada caso. Sim. Não cabe mais começar o tratamento só com a mudança de estilo de vida. Precisa ter um tratamento medicamentoso junto, que o médico vai decidir, em conjunto com o paciente, qual vai ser o mais adequado no caso dele. E antigamente começava só com a mudança de estilo de vida, antes da medicação. Mas hoje em dia já se sabe que quanto mais cedo tiver um tratamento mais efetivo, melhor para evitar as complicações a longo prazo. Porque só essa mudança do estilo de vida, para quem está diagnosticado mesmo com diabetes, já não é mais suficiente. Vai precisar de uma intervenção clínica mesmo. Feito o diagnóstico, precisa de uma intervenção, que é com medicamento ou insulina. E existe também uma outra possibilidade, mas vai depender da análise médica. Existe a questão de cirurgia bariátrica, que se fala, é a cirurgia para cura do diabetes. A gente não usa na prática esse termo cura. Mas em alguns casos, a gente sabe que se o paciente fizer essa cirurgia bariátrica, Sim. que é aquela cirurgia de redução do tamanho do estômago e derivação, desvio do trânsito do intestino, ele pode reverter, pode entrar em remissão do diabetes. Mas também é caso a caso, e é para pacientes que tenham um IMC acima de determinado nível, em geral para IMC acima de 35, o IMC é o índice de massa corporal. Certo. Então existe essa opção também. Mas ainda assim, inicialmente, alguns medicamentos, hoje em dia tem alguns medicamentos que ajudam na questão do emagrecimento. E aí, se a gente conseguir ter o emagrecimento com a medicação, é melhor do que ser submetido a uma cirurgia. Ah, entendi. Agora, doutora, falando da medicação, por exemplo,
O SUS distribui naturalmente esses medicamentos para quem sofre de diabetes? Sim, mas infelizmente não todos. O SUS ainda não está Hum, acompanhando tudo que a gente tem na rede privada, né? Então, certo. o que que a gente tem no SUS hoje? A gente tem alguns medicamentos via oral, que são metformina e a sulfonilureias, glibenclamida e gliclazida, e a gente tem as insulinas humanas, NPH irregular. Uhum, Esse ano entrou, e que bom que entrou uma medicação nova no SUS, que é para o diabetes tipo 2, mas é só para um público específico, acima dos 65 anos. certo. É uma medicação da classe dos inibidores da SGLT2, é um nome aqui difícil. São Uhum, medicamentos que fazem glicosura, ele elimina açúcar na urina e ele diminui o risco de mortalidade cardiovascular. Então, acabou entrando no SUS. uhum. E que bom que entrou, porque o SUS estava precisando de alguma medicação nova para o diabetes. Mas, por Aliás, outro lado, a hum, gente teve uma perda no SUS esse ano, aqui em Santa Catarina, que a gente teve uma perda no fornecimento de análogos de insulina. era isso que eu ia Acho perguntar, que você exato. ia entrar nessa questão, né? Exato, é. Os análogos de insulina são insulinas especiais, mais Uhum. modernas, que têm menos risco de hipoglicemia. Que a Hum, hipoglicemia é um dos riscos de efeitos colaterais do tratamento com diabetes. O uso da insulina ele faz baixar o açúcar no sangue e às vezes essa queda acaba sendo mais acentuada, uhum. principalmente nas pessoas com diabetes tipo 1 e nas que usam insulinas humanas. Então, existem os análogos de insulina. Entendi. Existem várias leis, portarias e protocolos e diretrizes em discussão em nível nacional e internacional. O que a Certo. gente tem hoje? A gente tem a distribuição das insulinas análogas de ação rápida para pessoas com diabetes tipo 1, só tipo 1, isso em nível nacional, já Uhum, está bem estabelecido. uhum. A questão de insulina de ação prolongada é que não está sendo fornecida. Já foi feita análise, existe um documento que é o PCDT, o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas. Isso Sim, tem em cada doença e tem do diabetes tipo 1 e tipo 2. entendi. E isso é feito por comissões do SUS que analisam os medicamentos. E Uhum. eles analisaram que a insulina de ação prolongada ela tem benefício em relação à insulina humana, NPH, para os pacientes com diabetes tipo 1. Ô, Mas doutora, não entrou no SUS ainda, está em fase de licitação, porque uhum, eles avaliam que o custo é muito mais alto comparando com o da NPH. Então, está nesse certo. impasse. Para a gente encerrar, porque o nosso tempo aqui está terminando, mas eu gostaria só de perguntar o seguinte: quando a pessoa, por exemplo, tem lá o diagnóstico de diabetes e não faz o tratamento corretamente, e a gente sabe que o diabetes, se evolui muito, pode provocar cegueira, amputação de membros e tal. Qual é o limite em que isso realmente pode acontecer e pode levar também à morte se a pessoa não tiver realmente um bom tratamento? Então, sempre pode acontecer. Tendo um diagnóstico de diabetes, sempre pode acontecer. E hoje tem sido associado que até em alguns casos de pré-diabetes pode acontecer complicação. Olha. Mas é mais comum quando tem mais tempo de doença e principalmente mais tempo com a doença descontrolada. Uhum. Com a hemoglobina glicada acima de 7. Hemoglobina glicada é um exame que se faz, um exame de sangue, e para evitar de ter essas complicações, ela tem que estar pelo menos abaixo de 7. Esse nível pode variar conforme a avaliação médica individual. Em geral, abaixo de 7. Se Uhum. tiver acima de 7, é um fator de risco para ter complicações em Que- olhos, em Entendi. pés, em rins, nos nervos e as grandes causas de mortalidade que são infarto e AVC, coração e cérebro. Então quer dizer que as pessoas precisam realmente se voltar para hábitos saudáveis de vida, é isso, doutora? No final Sim, das com contas é isso. certeza. Com certeza, daria para fazer uma entrevista inteira só para falar das complicações. Eu imagino. Só falando do 14 de novembro, azul, Uhum. deixa eu mostrar aqui a camiseta, aqui, ó. Opa, É um círculo azul certo. que representa o diabetes. Esse símbolo é mundial. Aham. Então, no mundo todo, novembro azul é o novembro do diabetes. No Brasil, a gente chama de novembro diabetes azul, porque no Brasil nós temos outras campanhas. Mas no mundo todo, novembro azul é o novembro do diabetes. Perfeito. Porque essa data foi criada em 1991 pela Certo. IDF, que é a Federação Internacional de Diabetes. Uhum. Em 2006, essa data foi confirmada pela OMS, Organização Mundial da Saúde. O Que bom. símbolo da OMS é azul. Então, Uhum. a importância enorme que eles deram ao diabetes, eles colocaram a mesma cor azul, que é a mesma cor da Olha só. OMS. Que Então, legal. essa Doutora, campanha é mundial.
Doutora Se Tanise? for ver nas redes sociais, hashtag WDD, é World Maravilha. Diabetes Day, Dia Mundial do Diabetes. Doutora Tanise, quero te agradecer muito aqui pelos esclarecimentos, pelas dicas, tá? Uma ótima noite para a senhora e até uma próxima ocasião. Obrigado mesmo pela participação. Obrigada pelo espaço, parabéns pelo programa. Valeu, querida. Obrigado mesmo. Boa noite para a senhora e boa noite para você que está em casa. Quarta-feira que vem a gente está de volta aqui no Conexão ND. Até lá.